Há algum tempo atrás, eu achava que muitas expressões de sentimentos dos outros eram simplesmente hipocrisia. Hoje já consigo sentir, em algum nível, o carinho recebido, mas ainda não muito. Como sou ainda tão egoísta? Pergunto, como vencer este bloqueio? Fiquei muitos anos de minha vida, embotado para o amor, para o novo. Isso me causou sérios danos. Por favor, fale um pouco sobre essa questão. Beleza. Realmente você está se dedicando a essa questão. E uma prova disto é que na própria elaboração você já apresenta aqui a solução, o caminho, né? Eu só vou lhe ajudar a perceber. Quando você disse que algum tempo atrás achava que muitas expressões de sentimento dos outros era simplesmente hipocrisia, eu não vejo isso como um problema, porque assim, a hipocrisia ainda é um problema da humanidade. E o que é o hipócrita? O hipócrita é o inautêntico, é aquele que há uma diferença na sua forma de viver, lhe falta coerência entre o discurso e a prática. Esse é o hipócrita. Os que falam, mas não fazem. Ok? E olha o problema que isso traz. Por exemplo, se a pessoa for muito ruim e ela declara que é muito ruim, resolve o problema da hipocrisia, mas não o resto. Ok? Quando você considera assim, o único problema, efetivamente, que nós encontraríamos aqui seria uma possível generalização falsa. Todas as vezes que alguém expressar sentimentos, ser hipocrisia, considerando que de fato existe a hipocrisia em todos nós. Ou seja, se eu expresso mais do que o que sinto, o meu discurso diverge do meu sentimento, daquilo que é vivenciado efetivamente. Isso seria uma hipocrisia, efetivamente. O único problema é quando eu não percebo a parte que existe e fico só no excesso. Porque assim, só existe uma possibilidade de que seja completamente contrário. Toda hipocrisia e nada sentindo. Aí eu poderia dizer, isso aqui foi pura hipocrisia. Na outra polaridade eu tenho autenticidade. O que foi dito, o que foi sentido, foi realmente vivido. Ok. Entre uma polaridade e a outra, na grande maioria das vezes estamos todos. Quer por dificuldade de linguagem, por dificuldade de utilizar a terminologia correta, por timidez. Por exemplo, tem gente que sente muito e fala pouco porque não consegue expressar o que sente. Então, assim, se eu não estou expressando a intensidade do que eu estou sentindo, também seria uma discrepância entre o que eu sinto e o que eu falo? Sim. Isso seria também hipocrisia? Observe que eu estou fazendo um exercício próprio do que eu creio que seja a proposta do humanizar. Nos colocar efetivamente para refletir sobre as questões, para buscar esses elementos, para reconhecer em nós. Bom, dito isso, em relação à hipocrisia, e aí eu estou dando aqui um destaque maior à questão da hipocrisia inicialmente, porque ela foi escrita praticamente toda com letras maiúsculas. Ou seja, é algo que realmente a pessoa ainda lida, embora já tenha melhorado, mas que considera um grande problema. E aí o que eu estou querendo dizer a hipocrisia em si é um problema, mas ela na nossa vida tem sido comum ainda, e que a gente está caminhando. Aí vem o próximo parágrafo. Ou seja, não sofra porque já se sentiu assim, pensando isso. Hoje já consigo sentir em algum nível o carinho recebido. Maravilha, parabéns. Mas ainda não muito, beleza? Você está dizendo que tem consciência, que já houve um movimento, que saiu daquela perspectiva em que possivelmente tinha uma generalização falsa, que é um tipo de vício de raciocínio. E aí você conclui, por conta disso, já que isso aqui está como antecedência, o não muito. Como sou ainda tão egoísta? Lembrando um personagem de Chico Anísio, mas quem não é? A gente está em luta. Mas assim, tem muitos momentos que a gente se sente profundamente egoísta mesmo. E todos nós. Às vezes a gente não está afim de abrir mão em nada da nossa comodidade, em função do outro.
Em nada. Quer seja a hora de acordar, o que for, tá? Então, assim, por exemplo, esses dias eu refletia com uma pessoa, algo que a pessoa disse assim, poxa, eu digo, pois é. Vamos considerar que eu precise de carona, só para dar algo assim do dia a dia, que eu precise de carona. E já tem um padrão de que eu preciso de carona. E toda vez que eu preciso, eu aviso e peço a carona. Tudo bem. Hoje eu não vou precisar. E eu também não aviso a pessoa que não vou precisar. A pessoa que vai me ligar, ou vai mandar um zap, ou vai qualquer coisa, para me dizer assim, fulano, e aí, vai precisar hoje da carona? Ah, não, hoje não. E você não avisou por quê? A outra pessoa, na tentativa de lhe ajudar, pensando que você pode ter esquecido ou coisa do tipo, é que vai ter que ter esse custo. Eu estou falando custo não só esse, embora tenha esse. Esse custo psíquico de se preocupar com você, de buscar você para ver se você vai. Já que todas as vezes que você precisa, você avisa. Então tá, beleza. Então eu vou usar o padrão. Já que todas as vezes que ela precisa, ela avisa. Já que não avisou hoje, é porque não precisa. Eu vou embora. E aí daqui a pouco a pessoa, fulano, por que eu esqueci? Aí a pessoa diz assim, nossa, isso é egoísmo. É. Quando você pede, você está pensando só em você. E quando você não avisa, você está pensando só em você. Você não pensou no outro aí. Que o outro poderia ficar na preocupação, que o outro poderia. O outro que teria. Uhum. Gente, a gente. Só para mostrar que tem coisas que é tão no cotidiano que passa despercebido e que está lá a questão do movimento interno. Se eu preciso, eu busco. Tá bom. No dia que você esqueceu, que você não pôde fazer por qualquer motivo, você vai ficar sem. Oh, por gentileza, você faria isso. Oh, já que você se dispõe sempre, já que hoje eu não vou precisar, eu vou lhe avisar que eu não vou precisar. E aí a pessoa diz assim, gente, eu jamais pensaria que isso seria egoísmo. Ok? Porque eu estou no meu eixo. Se eu preciso, eu busco. Se eu não preciso, eu também não preciso avisar aquele que me ajuda toda vez que eu digo que eu preciso. Mas assim, isso é refino. Não é? Isso é refino. Só vai conseguir alcançar isto, que é um refino, quem já desenvolveu a sensibilidade. Outro vai muito em um pragmatismo, não, se eu não mandei, e se por acaso foi eu que esqueci, problema meu. Pronto. O primeiro por egoísmo, o segundo por orgulho. Ok? Então assim, a gente pode cair em coisas simples assim, e pode começar a ter atenção, a respeitar o outro nisso, e sabe, e considerar a outra pessoa. Então, são coisas simples, mas que, né, vai nesse. Aí, assim, aí na sua pergunta, você me diz muito mais do que você imagina. Como vencer este bloqueio? E aí a questão aqui é, qual? De que bloqueio você está falando? De antes, quando você generalizava tudo por não perceber as diferenças, quando falou da hipocrisia. Qual? De aquele que reduz a sua capacidade de percepção do carinho que recebe? Qual? O que lhe impede de ser mais altruísta e por conta disso você ainda se percebe muito egoísta? De que bloqueio você está falando? Ok? Tem frequências. Tem frequências específicas. Vou para o refino aqui. Vamos? Já conseguiram pensar sobre uma perspectiva de ser egoísta consigo mesmo? Tem gente que na tentativa de atender uma característica não se dispõe a fazer algo que estaria em oposição a essa própria característica, mas que é em relação a si mesmo. Mas já é outro refino. Gente, eu não me basto de ser egoísta com o outro. Eu estou sendo comigo mesmo. Todas as vezes, por exemplo, que eu traio a mim mesmo, né? E aí pode pensar mesmo em termos de estrutura. Todas as vezes que eu traio e que eu me nego de fazer algo, por exemplo, que vai ser bom para mim. E eu não fiz. Porque eu estou com preguiça. Ok? Como que você se nega a fazer uma coisa? E aí eu vou colocar assim, vamos colocar alguns níveis. Estou com vontade de fazer xixi. Mas levantar agora. Gente, bom,
você está afetando o seu próprio organismo. E se for homem, depois dos 40, 50, cuidado com a próstata. Né? Sério. E aí, assim, é por você mesmo, pelo seu corpo. Tô com uma fome. Mas não vou fazer nada não pra mim. Cara, por quê? Que nada, tô aqui. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, não vou fazer nada. Mas, rapaz, você tá negando pra você. Se fosse pra minha mãe, não ia fazer, quanto mais pra mim. Ok? Essas expressões passam o nível. Cara, você está conseguindo ser egoísta com você mesmo. Você já está indo para um refino. Porque quase sempre se pensa na perspectiva sociológica do egoísmo. Não ontológica. Sociológica. Que é o de ser egoísta com o outro. Eu em detrimento do outro. E quando eu penso nessa relação, que é discutida pelo filósofo Martin Buber a princípio, depois Heidegger trabalha isso, mas Martin Buber. Eu e eu sou o outro, também para mim mesmo. Eu sou eu para mim mesmo e eu sou o outro para o outro. Mas o outro é o outro para mim, mas ele também é um outro para ele mesmo. Porque eu sou eu e o outro, em mim mesmo. Eu sou eu para eu mesmo e eu sou o outro para o outro. Só que esse outro para o outro que eu sou, também é para mim. E assim, tem um nível de abstração, mas eu vou tentar materializar isso mais. Quando a gente pensa nas funções e nos papéis, nós somos ou não somos o outro? Tem pessoas que é uma morosidade, você assume um cargo, é um déspota. Ok? Vem cá, quem é mesmo você? Essa reflexão aqui é em homenagem a Samuel Gomes, que não pôde vir, que ele gosta muito da perspectiva do autoconhecimento, que é algo também que marca a minha vida. Eu faço isso o tempo todo comigo, eu busco me perceber no processo. Como eu vou lidar com essas possibilidades? Onde eu me encontro e onde eu me perco? E me perco de mim mesmo. O Agnaldo Paviani, ele escreve um livro que ele coloca lá como título, Quando Eu Me Perdi de Mim. E assim, tem pessoas que leem e riem. Eu disse, gente, se a gente tivesse bem cuidado, a gente ia chorar. Em que momento da vida da gente a gente se perdeu da gente? Dos valores, das nossas crenças, das referências que a gente tem, sabe, da questão familiar, tudo. Em que momento foi que eu me perdi de mim mesmo? Eu ia muito bem, de repente, assim, chutei o pau da barraca. Gente, e às vezes para voltar, não é simplesmente daqui eu vou. Tem caminhos que a gente precisa voltar pelo caminho que fez, para depois pegar o caminho que vai levar a gente para onde a gente quer ir. Tem caminhos que até permite, de lá, você pega lá um outro atalho, outro caminho e sai lá onde você quer, mas tem caminhos que não permite isso. Você tem que voltar pelo caminho que você percorreu de forma equivocada, que é a reconstrução, para depois seguir. Quando Paulo de Tarso, quando ele fala da experiência no deserto dele, aquele é o caminho de volta. E não foi fácil. Só que às vezes a gente diz assim, eu errei, me perdoe. E a gente quer que tudo fique zerado. Não zera. Você vai ter que refazer o caminho. Então assim, de que bloqueio você fala, tá? Eu lhe proporia o seguinte, se permita viver as coisas que você não tem se permitido. E assim, mas não, mas isso é perigoso. Não, eu vou explicar no que é. Por exemplo, vamos considerar que você seja alguém que primeiro espere que as pessoas falem com você para depois você responder. A partir de agora, passe a ser você a ter iniciativa. Bom dia, boa tarde, essas coisas simples. Bom dia, boa tarde, muito obrigado. Olha, nossa, o que você fez, para você pode até ser uma coisa simples, mas para mim foi muito importante. Gente, que coisa fantástica. Olha, eu estava ali, pedindo a Deus aqui, nossa, se passasse alguém que me desse uma carona. Gente, você passou. Olha, nesse momento você foi um instrumento de Deus. Eu pedi a Deus e você passou, me viu e quis. Quantas vezes a gente olha para o lado para não dar uma carona? Com todas as justificativas do mundo. Estou com pressa e estou a fim de ficar só. Estou a fim de refletir um pouco sobre minha vida. Como se em contato com o outro a gente não pudesse fazer isso. Mas vamos lá, tá? Então assim, se permita coisas que você não tem se permitido. Então, no campo da comunicação, nesse exemplo simples que eu dei,
se permita ter a iniciativa e se permita falar sobre as coisas que você sente. As duas coisas, as boas e as ruins, mas cuidado com as ruins. Porque as boas vão fluir com tranquilidade. As ruins a gente precisa ter o que chama em direito de dosometria. Qual é a dosagem de você dizer isso? Como é que você vai dizer isso para o outro? Ok? Porque assim, eu não tenho o direito de estragar a vida do outro porque eu estou mal naquele momento. Eu não tenho o direito de ser cruel com o outro. Essa é a questão. Eu posso dizer para uma pessoa que eu não gostei de algo sem precisar ser cruel com ela. Sabe? Isso é colocar... o Espírito Samuel Blamar que nos diz isso no Homem Suas Buscas e no médio. Coloque bondade no que você faz. Coloque bondade. Mesmo vai dizer para quem você de algo que você não gostou, mas faça isso com bondade. Ah, mas tem horas que não dá, quando eu vejo já fiz. Tá bom, ok, beleza. Foi seu limite, mas fique atento, da próxima vez você busca fazer com bondade. Então, observe, a aceitação, né, que a gente falou ontem. Aceite. Às vezes a gente erra mesmo. Legal. Agora, a aceitação não deve ser conveniência. Ah, eu sou assim mesmo e pronto. Não, aceitou, aconteceu, mas muda daqui. Vai além. E fiquei muitos anos da minha vida embotado para o amor, para o novo. E isso me causa sérios danos. Perfeito. Se você já sabe que ficou muitos anos da sua vida embotado para o amor e para o novo, o que fazer? Ame. Se permita o novo. E o novo simples. O novo simples. Às vezes a gente nem lembra da última vez que a gente se permitiu andar com o pé no chão. E de sentir o que está pisando. Coisa simples. Às vezes a gente fica na frente do espelho, faz a barba, escova os dentes, penteia o cabelo e só olha para o que está fazendo. Se está penteando o cabelo, para o cabelo, se está fazendo a barba, para a barba. E mais do que isso, para a lâmina, para não se cortar. Se usar lâmina, né? Se for. Ok. Ei, olha o todo. Não olhe só para o cabelo, não. Olhe para os olhos, olhe para o rosto, olhe para o nariz. Vê se apareceu algum sinal novo. Lindomar, isso não é estimular a vaidade. Gente, eu só estou pedindo para que olhe para você mesmo. E se você olhar bem para você mesmo, inclusive você vai perceber quando você está vaidoso, porque você está vaidoso vai trabalhar essa questão. Então assim, beleza, vou tomar banho. Para de não ter consciência quando se toca. Você está causando um problema no seu corpo. Se toque, sinta o toque. Ah, mas se eu for ficar me tocando e pensando, nem Jesus vai me segurar. Eu não tô. Essas frases eu já ouvi. Ele disse: se toque. Se toque. Eu tive um aluno que ele foi seminarista, mais antigamente, depois ele saiu e casou. E o grande drama dele era conseguir ter relações sexuais com a esposa. Sabe por quê? No seminário que ele estudou, era banheiro coletivo e sem porta. E tinha que tomar banho com a cirola da época, cuecão. E era eles tomando banho e o pároco com um cacetetezinho, uma bengalazinha, andando e batendo. Toque, toque. Ele dizia assim: Deus está olhando. Deus está olhando. E aí assim, eles ficavam com medo até de higienizar a genitália. Porque se pega, Deus está olhando. Então assim, não posso tirar. Enfiar. Ele disse: me conta, como é que foi, professor? Primeiro que eu tinha dificuldade de tirar roupa. Mesmo para namorar. E era minha esposa. Ou seja, já estava casado. Podia. Pela instituição, podia. E aí na hora que ia assim, que eu ia me animando, eu lembrava o pároco dizendo: Deus está olhando, professor. No começo, por toda vontade. Se não fosse muita vontade, eu tinha falhado. Porque Deus olhando, olha. Ok. E você resolveu isso como? Olha, professor, chegou uma hora, não sei se foi desespero ou se foi consciência. Eu disse: ó Deus, se quiser olhar, olhe. Ele fazia psicologia, ele estava fazendo a graduação em psicologia.
E a gente ria, e disse assim, cara, que legal. Você disse assim, olha, você não estudou teologia, bicho? Estudei, então, Deus está em toda parte, você vai querer que ele não veja? Que veja, Senhor, eu estou cumprindo aqui o que determinou para a minha vida. Veja, ok? Então, assim, como eu vou lidar com essas questões? Então, toca no seu corpo, vai, experimenta, tem essa possibilidade. E aí, por conta de não tocar em si, também tem dificuldade de tocar no outro. Se nega, se nega. O toque é algo fundamental, que não me deixe mentir a pediatra de plantão. Não me deixe mentir sozinho, mente junto. Tocar é importante. Tocar ajuda na construção da personalidade. Tocar é uma das formas comunicativas mais intensas e profundas que existe. Por quê? Porque eu vou usar mecanismos básicos. Não precisa de uma elaboração cognitiva. Ok? Está na dimensão do sensível. Instinto comunica. Aí você diz assim, gente, que coisa boa. Tá aí, é isso que eu posso fazer. Pode. Mas eu não gosto de tocar, nem que me toque. Tá bom. Você pode não ter tido experiências ou as que você teve não foram tão boas. Tenta o novo que você falou aqui. Vai, experimenta. Vai, tenta tocar em alguém. Tem umas coisas fantásticas. Fantásticas. Eu posso tocar o outro com um olhar. Olhar para o outro. Ver o outro. Essa é uma dimensão de toque. Eu posso me tocar. Se acaricie, se toque. Sente a sua mão. E com o outro. Sinta a sua mão no outro. Sinta a mão do outro na sua mão. São dimensões distintas. Uma coisa é a minha intenção de tocar. A outra é tomar consciência do que eu sinto quando eu toco o outro, que na verdade é uma forma do outro me tocar. Essa dialética do toque é algo extremamente interessante. E aí a gente vai para uma outra dimensão. Aí eu proponho a terceira. Depois que eu percebo o meu toque, que eu percebo o toque do outro em mim, eu posso perceber o que a gente combina com esses toques, que é o terceiro nível, que é o toque da relação. Ok? Quer ver? A gente comete alguns equívocos. Bom, eu posso parar e abrir para outras perguntas, eu posso continuar um pouquinho mais. Pode continuar um pouquinho. Se alguém tiver outra pergunta, pode dizer. Tem um aqui, beleza? Tem aqui, pronto. Então faça. Prático assim. É sobre o dilema do eu e o outro, novamente. Ok. Mas assim, acho que é num outro sentido. Naquele de que o outro não quer ser ajudado. E você quer muito ajudar o outro, mas o outro está tão bloqueado que ele não aceita o que você fala, não aceita o nível de presente que você dá, deixa lá guardado, não lê. O vídeo que você manda pelo WhatsApp também não olha. E aí você ama aquela pessoa, você quer ajudar, mas a pessoa não quer. Ok. E aí a gente já leu, né, alguns livros espíritas, inclusive não fala, que existe esse limite, né, que você pode às vezes até se prejudicar a si próprio quando Isso. você quer muito ajudar o outro, você se doa para o outro e acaba gastando tua energia e não tem o Perfeito. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a codependência em todas as suas manifestações. Gente, a gente precisa entender que o outro tem um direito de não querer mudar agora. Ele é livre também para isso. E aí, assim, eu vou deixar o outro com ele mesmo. Eu vou falar para você. E os outros aqui que quiserem, ouçam. Eu vou deixar o outro lá. Todas as vezes que eu me sinto assim, em relação a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, eu me pergunto, por que eu estou com esse movimento interno? Por que eu estou querendo controlar essa pessoa? Ok? Qual é a minha demanda? Porque assim, eu posso simplesmente querer ajudar o outro e o outro que faça parte dele. Cara, somos parceiros na viagem. Na hora que eu quero assumir esse poder que eu não tenho,
de gerar mudança no outro, eu caio. E aí, a vida do outro passa a ser minha vida, a relação da codependência. Então, nossa, eu não mando. Você precisa entender que tem que dar uma paradinha. Se o outro não quer. Mais egoísmo do que amor, né? Sim. O seu tema aí, né? Sim. Não ouvi, mas deve ter. Exato. Isso costuma ser muito mais egoísmo, assim, um percentual assim, de 99,99999%. É pouco, só isso. De amor tem muito pouco isso. Nosso amor, ele é comprometido totalmente com o egoísmo. Sim. E aí, assim, e esse é o grande problema. E, quando você faz o que faz, e quando você disse o que disse, assim, eu quero lhe parabenizar pela sua coragem. Eu falei da coragem aqui, né? Porque quando a gente fala, a gente se denuncia, tá? O que já indica sua disposição de sair desse lugar. E aí eu lhe parabenizo por isso. Mas assim, olha o que Vanderlei chama atenção. Chega uma hora que é muito mais eu mesmo do que o outro. Eu quero que você mude, eu quero que você veja o meu vídeo, eu quero que você leia o livro, sabe? Que eu gostei e que eu avaliei que você precisa disso. Olha o quanto eu aparece aí. Quer dizer que você não ama essa pessoa? Não. Quer dizer que você não queira que ela melhore? Não. O único problema está no como fazer isso. Querer estar nesse lugar de controle. A gente não tem. Então, assim, a maior parte das pessoas que eu já consegui ajudar foi exatamente pelo contrário. Tô aqui. Eu convivi com uma senhora uma vez, uma figura. Ela tinha uma formação católica muito boa. E, vez por outra, ela me perguntava alguma coisa. Não é um ambiente profissional. E uma pessoa com uma cultura muito boa. E me fazia perguntas básicas. Algo do tipo: espírito tem roupa? Ou fica nu? Ou lá não precisa ter roupa? Aí você assim, como é? Perfeito, na experiência dela, como católica. Porque antes reproduziu os anjos nus, depois não é bom botar folhinha, depois bota uma roupinha caindo por cima para proteger a genitália. Vem cá, os anjos e nós? Eram perguntas assim, básicas. E aí eu ia e respondia pontualmente o que ela me perguntava, e nada mais. Pão. E eu via que ela ficava esperando mais. Eu dizia, é isso. Ia. É isso. Ia. Tem comida lá ou depois que morre não precisa comer mais? Tem sim. Mesmo já estando em uma condição evolutiva superior, a nossa alimentação é através da respiração. Tá. Sério? Ia. Ela disse, já trabalhei, um dia ela me disse, já trabalhei mais de 20 anos com uma pessoa espírita, não sei o quê, tome mensagenzinha, tome não sei o quê, tome livro de... Já leu e leu. Olha, ele deu a mensagem e você nem leu. Eu nem sentia vontade. Lia uma ou outra aí. Porque ela queria me converter. Eu estava muito bem onde eu estava. Engraçado. Eu lhe pergunto e você só responde e pronto. E cada vez que você faz isso, mais eu sinto vontade de saber mais. Aí hoje eu leio livros, toda mensagem que chega, se eu tiver chance na internet eu vou e busco. Ok? Aí eu disse para ela assim, espiritismo é uma coisa muito boa para mim. Pode não ser para você, seu caminho pode ser outro. Quem disse que você tem que virar espírita para ser feliz? Para mim, me faz feliz. A mim. Ok. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Diga. Que livro você me indica? Você quer ler um livro para quê? Ela fez, claro, eu tenho que indicar um que sirva para você, e não o que eu gostei de ler. O que eu gostei de ler traduz minhas necessidades. E assim, essa pessoa hoje, ela se diz, você sabe, eu sou espírita, né? Ok? A perspectiva dela mudou radicalmente, mas foi lá, dentro, nela.
frase eu ouvi a semana passada e achei importante. Verdade. O outro tem direito de ir para o inferno, se ele quiser. Verdade. Você me lembrou Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um filósofo medieval. Ele contribuiu muito, né, para a teologia e a teodiceia. Teologia é o estudo de Deus à luz da fé, teodiceia é o estudo de Deus à luz da razão. E na concepção teológica dele, que é também do catolicismo, como uma forma de dizer a felicidade dos bons, ele dizia que os bons, os anjos e tal, olhava quem estava no inferno e se alegrava com isso, porque lembrava do esforço que fez para estar no céu. Vamos colocar aqui a visão espírita. A gente se alegra por ver alguém sofrendo? Não. Não é verdade? Perfeito. Essa dimensão que Antônio Carlos traz, talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente entender. Que o outro, se ele tem direito, se ele é livre para fazer o que ele queira. Como lidar com isso? Com os cônjuges, com os filhos, com os pais. Esse é o segredo. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para separar as coisas. Vai para o psicólogo, vai para o terapeuta, vai. Gente, eu estou misturando as coisas. Então, uma reação típica nossa. Então é assim, então não vou fazer mais nada, não vou ler. Não está propondo que você seja indiferente. Não é isso. Só está propondo que você não perca a sua vida, que você respeite o outro, que você, em nome do amor, do que seja, da solidariedade, da caridade, você se manifeste de forma extremamente egoísta. É o eu sobre o outro. Eu vi de um pai que é espírita, dizendo para uma filha que estava assim, por caminhos bem perigosos. Ele me contou isso, que ele disse para ela, chorando. Eu disse para ela, eu lhe amo profundamente, ao ponto de me colocar para morrer no seu lugar. Mas eu estou lhe dando todas as possibilidades de você compreender a vida. Se você não quiser, e você desencarnar, ou pelo suicídio, ou como você queira, você vai para um umbral sozinho. Eu não preciso ficar lá. Eu vou respeitar o direito que você tem de usar e fazer as coisas erradas. Mas eu quero que você lembre o seguinte, eu estou lhe dando todas as condições de você não ir para lá, assim como de você acertar aqui. Eu vou sofrer profundamente, mas tenha certeza, eu não vou ficar lá com você. Você vai só. Olha o quanto isso é profundo. E tinha sofrimento. Ele estava sentindo muita dor. Claro que ele não queria que o filho, no caso não era a filha, que a filha vivesse essa experiência. Mas olha, eu sou obrigado a respeitar o seu direito, mesmo que você queira ir para lá. Isso não é fácil, mas é possível. E a gente constrói. O nome disso, em 2 palavras, você pode chamar de uma perspectiva de amadurecimento psicológico ou de amadurecimento espiritual. Quando a gente amadurece, a gente se percebe enquanto distinto do outro, o outro enquanto distinto de nós. Aceitamos a relação para caminhar juntos, mas respeitamos que cada um vai fazer sua escolha. E isso é muito legal. Estou torcendo aí pelo seu sucesso. Mais alguma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero só que você me ajude a organizar um pensamento, corrigindo se eu estiver equivocado. Quando você chama a atenção ali do simplesmente amo, o simplesmente é que é o difícil. Eu acho que o que está difícil é a gente simplesmente amar, porque a gente não transcende o amor nas suas várias concepções, né? A gente fica ali naquele amor que espera algo em troca. Como é que eu vou amar se ele não faz isso, se ela não faz aquilo? Eu acho que quando a gente consegue superar essa dimensão desse tipo de amor, porque o amor ele é múltiplo. Perfeito. A gente cai num amor, a melhor palavra não seria essa, mas um amor incondicional, talvez um amor fraterno, que vai além dos papéis sociais. Então a gente ama
ela não lhe quer, ela às vezes lhe magoa, mas a pessoa ama. Eu falo isso por um exemplo de um casal que eu acompanho, que está em crise no casamento. Talvez o casamento não dê certo, talvez eles consigam se ajustar. Mas o que ela relata é assim, eu não fico com raiva dele, por mais que ele me magoe, porque eu o vejo como uma pessoa que está precisando evoluir. Ele está envolvido nos seus próprios conflitos, não consegue lidar com eles, então ele explode comigo. Eu fico magoada, fico triste, mas no dia seguinte eu estou bem. E à noite, quando eu acordo, eu olho para ele com ternura, me dá vontade de abraçá-lo, de beijá-lo. Então ela está se considerando num estágio de amor que supera o amor relacional, conjugal. Ela acha que o ama, simplesmente a pessoa. Então eu acho que é esse o simplesmente amar. Foi isso que eu entendi mesmo? Bom, sem nenhum interesse comercial, eu acho que essa pessoa deve ter alcançado a concepção que o Léo discute na primeira obra que ele psicografou, que é O Amor, o Sentido da Vida, o título, Amar Apesar de Tudo. Eu acho que ela chegou lá. Eu não lhe amo eu lhe amo. Você me maltrata, isso me dói, me fere? Sim, mas eu lhe amo. Costuma-se dizer que as mães exercitam esse amor. Que o filho apronta, faz, maltrata e tal, e aí xinga e ama. Esse exercício de amor, que é caminho para essa incondicionalidade, que às vezes a gente até evita falar para não ficar colocando como algo distante da nossa experiência. E eu acho que o Léo Buscaglia conseguiu sintetizar isso de forma extremamente interessante, quando ele diz o apesar de tudo. Ele já oferece essa condição. Todas as vezes que a gente colocar como condição algo para amar alguém, eu vou esbarrar no algo. Então assim, eu lhe amo se você me amar, eu lhe amo se você for educado, eu lhe amo se você me der presente, eu lhe amo se você pagar minhas contas, eu lhe amo se você fizer sexo comigo, e se fizer com qualidade, né? Porque aí o critério vai aumentando, né? Quem não tem nada quer alguma coisa, quem já tem alguma coisa quer melhorar a qualidade do que o que tem. E perfeito, e a gente está aí nessa construção. Já tem pessoas que já tendo tido com qualidade não querem de qualquer jeito, ou é com qualidade ou eu não quero. Então assim, cada um dentro da sua percepção e da relação com que já estabelece com o mundo. E às vezes a gente não consegue muito compreender isso, em função muito do eu. Eu me coloco para avaliar as situações dos outros em função do que eu ainda sinto, do que eu ainda penso, do que eu ainda faço. Então, por exemplo, em situações parecidas com essas, eu já ouvi pessoas dizendo assim, que nada, pá, aquilo ali não é amor não, aquilo ali é besteira, vai ser besta, senão a gente não está vendo que alguém quer me maltrate. Pois é, não alcançou ainda. Existem pessoas que já alcançaram uma condição de lidar com essas adversidades das relações, porque já está em um nível que a gente não compreende ainda. Para a pessoa, esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, e aí ao contrário se diga, normalmente diz que é mulher, que é homem, com toda a carga machista que pode ter. O sujeito disse assim, rapaz, olha, eu amo minha esposa profundamente. E a amo tanto, que mesmo compreendendo que em um momento ela viveu lá uma outra experiência com outra pessoa, que era alguém que ela amou profundamente e que a vida separou, e a gente já estava. E ela disse, olha, eu quero lhe contar que isso aconteceu. Eu não sou uma pessoa ruim, você sabe que eu sempre fui fiel a você, mas aconteceu isso. E isso foi mais forte do que eu já consigo hoje, em termos dos valores que temos. E eu disse para ela assim, eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas eu lhe amo tanto. E se você quer continuar na relação comigo, a gente vai continuar. Quantas pessoas, homens e mulheres, diriam que esse cara é um besta? Cara, ele tem um sentimento por ela que está acima de... E a relação não é de dependência. É uma pessoa que tem uma autonomia, a pessoa que tem a grana dele, que tem estrutura, que tem tudo no lugar. E ela também. E aconteceu isto. E ele disse, eu entendo você. Você gostou? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preferia que não acontecesse. Mas já que aconteceu, isso é objetivo. E o que eu sinto por você é maior do que isso.
Você quer continuar comigo ou você quer ir ficar com ele? Se você escolher ficar com ele, isso vai me doer profundamente, porque eu quero continuar com você. Um diálogo maduro é outra coisa. Então, assim, me dói. Não é que não doa, não dói. Eu gostaria que não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Eu não posso fazer nada em relação ao que já aconteceu. Aconteceu. Agora, assim, o que eu sinto por você, a qualidade da nossa relação é tão boa, que, assim, tendo acontecido isso, ok, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas, assim, se você quiser, a gente vai continuar. E aí, disse que a mulher perguntou para ele: mas você vai querer se vingar de mim depois? Aí ele olhou para ela e disse assim: você não entendeu por que eu estou tomando essa decisão, né? Não, estou perguntando porque, assim, eu não sabia que você ia reagir assim, não. Eu não sei se eu conseguiria reagir dessa forma. Ele disse: pois é, porque você ainda não me conhece. Então, assim, vamos continuar para ver se você me conhece um pouquinho mais. Eu estou tomando essa decisão porque eu lhe amo, do jeito que você é. E se alguém me perguntasse antes, eu diria, se alguém perguntasse: você acha que sua mulher algum dia vai lhe trair? Eu diria assim: rapaz, eu sei que filosoficamente é possível. Qualquer uma pode fazer, como qualquer um pode fazer. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Rapaz, do jeito que minha mulher é, eu diria que não. Porque ela me passa imensa segurança. Ok. E aconteceu. Aí ele disse: se você é como é e isso aconteceu, deve ser algo de uma importância para você essa relação. Só que você viveu para descobrir que, embora tenha ficado aquela coisinha lá do passado, que você não quer correr esses riscos. Você prefere continuar comigo. Então vamos lá. Eu gostaria muito dessa condição. Gostaria. Se eu tenho, não descobri ainda. Acho que não tenho. Mas eu consigo ver isso como uma conquista da pessoa, não como um prejuízo. A pessoa ter a condição de elaborar e de dizer, para além das coisas todas, meu amor por você é suficiente. Vamos lá. E mais, eu sei que você me ama, embora tivesse essa questão lá que você ainda precisava elaborar e viver. Cara, gente, é assim, rapaz, evoluir é possível. Só que na maioria das vezes, você pega uma situação dessa e você avalia de forma rasteira. O cara é besta porque fez isso. Olha lá, vai aprontar de novo, vai. Essa pessoa está, talvez, sem saber muito como ele está vivendo lá. Assim, ela pode não conseguir teorizar, mas ela consegue dizer: olha, faz tudo isso, eu fico... Mas eu amo. Eu simplesmente mesmo. Eu não preciso de acessórios. Sabe? Eu não preciso de acessórios. Tem pessoas que sem colocar nenhuma maquiagem, é linda. Se botar maquiagem, melhor, ficou ainda, deu a realçada. Mas não deixou de ser, se tivesse a maquiagem. Quem simplesmente ama, não coloca essas condições. Ama. É uma decisão pessoal. Ama. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Inclusive quando a gente se assusta e estranha que alguém já esteja conseguindo. E a estranheza faz parte do processo, né? O estranhamento nos põe para refletir. É um exercício real da dimensão do amor. Exatamente. E ainda que eles não fiquem juntos, porque tem um limite do alto amor também, Sim. ou da escolha deles não. E pode continuar amando mesmo separando. Exato. Ó. Mas ela continua amando porque quer o bem. Perfeito. Não dá para a gente continuar junto agora, vamos entender isso. Seus objetivos vão nessa direção, meus vão nesses. Não tem como a gente conciliar isso, tem coisas que são extremamente delicadas mesmo. Ok, mas assim, eu não preciso lhe odiar por isso, eu posso continuar lhe amando, a gente só não vai continuar vivendo na mesma casa. Tá? E a gente pode ir amadurecendo para chegar a essa condição. Todas as vezes que isso não acontece foi porque a gente se apegou às coisas, né, do egoísmo.
Isso não vai ser meu ou minha, não vai ser de mais ninguém. Está pensando que vai ser feliz assim? Agora você vai ver, sua vida vai virar um inferno. E aí vai. Raiva pura, ódio puro, desamor puro. Calma. Oh, não deu certo. Beleza. Amar é querer que o outro seja feliz, mesmo que não seja com a gente. Tá? Vá lá, siga seu caminho. E olha, eu trabalho com terceira idade também lá na universidade. Eu trabalho com eles uma disciplina que é educação afetiva. É fantástico. E eles dizem assim: professor, olha só, meu marido aprontou comigo. Essa é uma fala de uma senhora. Aprontou, foi, teve mulher fora, feio. Meu Deus, quanta dificuldade. E não é que o trem agora voltou doente. E aí vira para mim e diz assim: ô filha, eu sei que eu não mereço, que eu lhe fiz sofrer, mas você cuida de mim. Aí, mas legal, as reações das pessoas, oxi, as pessoas, eu dava era um pau nele, eu não sei o que. Aí ela ficou assim, tipo, falo ou não falo a minha decisão? Aí eu disse assim: meu amor, e você disse o que para ele, fia? Ô professor, eu ia dizer o quê? Cuido. Se eu cuidava de você, mesmo quando você não queria, que me maltratava, você chegando agora e me pedindo, eu vou cuidar de você. O sujeito era safado todo. Aí virou para ela e perguntou assim: mas vai ser só mesa ou vai ser mesa e cama? Aí ela olhou para ele e disse assim: menino, quieto, que você não deve fazer mais nada. A galera riu e ela fez: olha. E ele: você está pensando o quê? Nada, meu filho, o seu tempo com isto já passou. Hoje eu vou cuidar de você. Ok? E aí assim: tô lá, professor, tá doentinho. Sempre gostei mesmo dele. Eu vou deixar ele cuidar dele? Não, agora. Para marido ele não serviu. Ok? Eu acho que a gente começa a separar essas coisas. E assim, ó, nessa função, nesse papel. Mas assim. E aí o Léo diz, né? Com todas as confusões que a gente tem. Porque isso, porque... Por exemplo, você está lá com uma limitação moral. Então, amo, mas não devo ter experiência sexual. Você tem um compromisso, outro tem um compromisso. Aí Léo diz assim: amar pode. Você pode não poder manifestar em determinada frequência, mas amar pode. Ame. Esse é o simplesmente amor, sabe? E aí assim, independente da decisão que tomem, que eles consigam simplesmente amar. Tudo bem, Deus está vendo, viu, pessoal? A gente vai fazer o intervalo, né? Estamos encerrando esse momento. Agradeço a presença de todos, tá? E 16 horas a gente vai começar a cantar juntos aqui com o André, tá? Então, muito obrigado.